Pode ir. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para estudarmos, Senhor, as obras de André Luiz. Queremos te pedir, Senhor, que possamos ter capacidade de compreender, Senhor, e apreender o que será dito e lido na noite de hoje. Pedimos também, Senhor, por cada lar que aqui está representado e que possamos vibrar na tua paz. Muito obrigado, Senhor. Então, nós paramos. Eu marquei. Ih, peraí, que eu não marquei nada. Fosse porque a palestra. Não, é porque eu mudei a página. Ah, tá. Eu achei. André já está, né? O capítulo vai falar da reencarnação de Sigismundo. Só um instantinho. De Sigismundo, o capítulo se inicia falando de um triângulo amoroso, que nós ainda não entendemos muito bem, ainda não foi falado. Sigismundo, Adelino e Raquel. É um triângulo amoroso. E nós vamos falar da reencarnação de Sigismundo. Então, André já não está mais com Alexandre, ele foi visitar um departamento onde são preparadas, né? Onde são preparados os corpos físicos para as encarnações. Então, hoje André vai falar bem disso para cada um de nós. Então, quem gostaria de começar a leitura? Eu leio. Pode ir? Vamos lá. Pode. Fosse porque a palestra escalpelara melindroso assunto de família humana, fosse pelo propósito de me deixarem a sós com as minhas profundas reflexões naquele extenso gabinete de serviço, o orientador e o assistente entraram em silêncio, compelindo-me a rebuscar novos motivos de conversação para o meu aprendizado. Passei então a observar detidamente os modelos masculino e feminino, não longe dos meus olhos. Muito gentil, Josino repousou a destra de leve em meus ombros e falou: aproxime-se das criações educativas. Você lucrará muito observando de perto. Não contive o gesto de agradecimento e afastei-me de 2 respeitáveis amigos, acercando-me das figurações ali expostas. Detive-me na contemplação do molde masculino, que apresentava absoluta harmonia de linhas, com arte helênica de sabor antigo. O modelo estruturado em substância luminosa constituía, a meu parecer, a mais primorosa obra anatômica até então sob minha análise. Semelhava-se àquela figura humana imóvel a qualquer coisa divinal. Fixei-lhe as minuciosidades com espanto. Nunca vira semelhante perfeição de minudências fisiológicas. Toda a musculatura estava ali formada em fibras radiosas. Desde o frontal ao ligamento anular do tarso, viam-se fios de luz simbolizando as regiões diversas da musculatura em geral. Determinadas fibras, todavia, como as que se localizavam na zona orbicular das pálpebras, no triângulo dos lábios, no grande peitoral do pectíneo, nas eminências tenar e hipotenar até o extensor dos dedos, eram mais brilhantes. Do exame de superfície, passei a observações mais profundas, identificando as disposições maravilhosas das figuras representativas da circulação linfática e sanguínea. Os órgãos estavam ali vibrando em obediência a dispositivos elétricos para demonstrações educativas. Os vasos para o sangue venoso apresentavam-se em luz acinzentada, ao passo que as regiões do sangue arterial figuravam-se em cor encarnada. Surpreendido, rendi silencioso preito de admiração à sabedoria divina que nos concede o sublime aparelho físico terrestre para as nossas aquisições eternas. Impressionava-me a composição perfeita dos vasos distribuídos em torno do tronco celíaco,
à maneira de pequenos rios de luz, destacando-se em expressão a luminosidade das cavas superior e inferior, das jugulares externas e interna, das artérias e veias axilares, da veia porta, das artérias esplênica e mesentérica superior, da aorta descendente, dos vasos ilíacos e dos glandíolos da virilha. Cobrindo as maravilhas orgânicas estava o sistema nervoso, semelhando-se à capa radiante, estruturada em fios tenuíssimos de luz férica. A região do cérebro parecia uma lâmpada azul, suavíssimo, cuja luminosidade se ligava em sentido direto ao cerebelo, descendo em seguida pela medula espinhal até o plexo sagrado, onde o foco brilhante adquiria expressão mais intensa para atenuar-se, depois do grande ciático. Transferi minhas observações à forma feminina igualmente radiosa, concentrando meu potencial analítico sobre o sistema endócrino, disposto à maneira de constelação entre as peças orgânicas, desde a epífise, situada entre os hemisférios cerebrais, até os núcleos procriadores. As glândulas pareciam formar belo sistema luminoso, semelhante a pequenos astros de vida congregados em sentido vertical, qual antena rútila, atraindo a luz procedente de mais alto. Cada qual apresentava sua forma específica, suas expressões vibratórias, suas características particulares, diversificando-se igualmente a cor de cada uma, embora recebessem todas a seu modo a coloração da epífise, semelhante a pequeno sol azulado, mantendo em seu campo de atração magnética todas as demais, desde a hipófise à região dos ovários, como nosso astro de vida, garantindo a coesão e o movimento da sua grande família em planetas e asteroides. Minha estupefação não tinha limites. É forçoso confessar, porém, que minha surpresa se estendia muito mais ao fixar os eflúvios brilhantes que emanavam dos centros genitais, semelhando-se em conjunto a minúsculo santuário cheio de luz. Como eu dirigisse ao meu instrutor um olhar de indagação, seus esclarecimentos não se fizeram esperar. Na crosta, disse-me Alexandre sorrindo após reaproximar-me de mim. Em sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestres são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. O útero maternal significa, para nós outros, a porta bendita para a redenção. Para grande número de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto para muitos de nós, a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem o concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. Compreendi com o novo espírito o caráter sublime das energias sexuais e recordei-me compadecidamente de todos os encarnados que ainda não conseguiram edificar o respeito e o entendimento relativos aos sagrados órgãos procriadores. Meu orientador, entretanto, como antena receptora de todas as minhas emissões mentais, advertiu-me bondoso. Relegue ao esquecimento qualquer expressão das reminiscências menos construtivas. Os que ultrajam o sexo, escrevendo, agindo ou falando, já são grandes infelizes por si mesmos. Guardei a lição e abençoei a nova experiência que começava. Despediu-se Alexandre, deixando-me na grande instituição de planejamento, onde o assistente Josino, ocupado dos encargos de seu ministério, me confiou aos cuidados de Manassés, um irmão dos serviços informativos da casa, que me acolheu prazerosamente, cercando-me da gentileza e carinho. Senti imediatamente que o meu aprendizado ali se iniciava com imenso proveito. Manassés era um livro volante. Seus pareceres e informes traduziam valiosos ensinamentos. Aproximando-nos dos pavilhões de desenho, onde numerosos cooperadores traçavam planos para as reencarnações incomuns, foi o meu novo companheiro procurado por uma entidade simpática que lhe pedia informações. Manassés apresentou-me
otimista. Tratava-se de um colega que, depois de 15 anos de trabalho das atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para liquidação de determinadas contas. O recém-chegado parecia hesitante. Via-se o receio, a indecisão. Não se deixe dominar pelas impressões negativas, dirigia-se Manassés a ele, infundindo-lhe bom ânimo. O problema do renascimento não é assim tão intrincado. Naturalmente exige coragem, boas disposições. Entretanto, exclamava o interlocutor, algo triste. Temo contrair novos débitos ao invés de pagar os velhos compromissos. É tão penoso vencer na experiência carnal em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação. Mas seria muito mais difícil triunfar guardando a lembrança, redarguiu Manassés, incontinente. Prosseguindo sorridente, acrescentou: se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já visíveis na carne. E se apenas possuímos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o ouvido, que o Senhor nos concede em caráter temporário. Esforçou-se o outro para esboçar um sorriso e objetou: conheço-lhe o otimismo, quisera ser igualmente assim. Voltarei confiante no concurso fraterno de vocês. E, modificando o tom de voz, indagou: pode informar se o meu modelo está pronto? Creio que poderá procurá-lo amanhã, tornou Manassés, bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna. Certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Sim, disse o outro, algo confortado. Preciso defender-me contra certas tentações da minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Muito bem, respondeu Manassés, francamente otimista. E pode informar-me ainda a média de tempo conferida à minha forma física futura? 70 anos no mínimo, redarguiu meu novo companheiro contente. O outro fixou uma expressão de reconhecimento, enquanto Manassés continuava. Pondere a graça recebida, seu velho. E depois de tomar-lhe a posse no plano físico, não volte aqui antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia na gloriosa condição de um completista. O interpelado mostrou um raio de esperança nos olhos, agradeceu e despediu-se. As últimas observações de Manassés acenderam-me curiosamente mais forte. Não contive a indagação que me vagueava no pensamento e perguntei sem rebuços. Meu amigo, o que significa a palavra completista? Ele sorriu, complacente, e retrucou bem-humorado. É o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressão da esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas por vezes desprezamos 50%, 60%, 70% e frequentemente até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós o agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores, que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física à maneira do operário fidelíssimo, conquistaram direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe é apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, o caminho de círculos mais elevados de trabalho. Semelhante notícia representava para mim valiosa revelação. Nada mais legítimo que dotar o serviço fiel de recursos completos. E lembrei-me dos desregramentos de toda sorte a que se entregam as criaturas humanas em todos os países, doutrinas e situações, complicando os caminhos evolutivos, criando laços escravizantes, enraizando-se no apego
aos quadros transitórios da existência material, alimentando enganos e fantasias, destruindo o corpo e envenenando a alma. Num transporte de justificada admiração, redarguir. Recordando o cativeiro dos espíritos encarnados no plano da sensação, consola-nos saber que há um prêmio aos raríssimos homens que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual, mesmo na carne. Sim, disse Manassés, aprovando-me com o olhar. Por mais estranho que possa parecer, semelhantes exceções existem no mundo. Passam frequentemente para cá entre os anônimos da crosta, sem fichas de propaganda terrestre, mas com imenso lastro de espiritualidade superior. E dando-me a impressão de que desejava esclarecer-me relativamente a ele mesmo, acrescentou: há muitos anos me esforço para conseguir a condição dos completistas. No entanto, até agora continuo em fase de preparação. Ele mesmo, né? Compreendi que Manassés, tanto quanto eu, trazia regular bagagem de recordações menos felizes com respeito ao uso que fizera do corpo terreno nas experiências passadas, e procurei modificar a orientação da palestra. Sabe de algum completista que tenha regressado à crosta? Interroguei. Sim. Naturalmente, continuei curioso. Terá escolhido um organismo irrepreensível? Meu novo companheiro mostrou significativa expressão fisionômica e acentuou. Nenhum do que tenho visto partir, embora os méritos de que se encontravam revestidos, escolheram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento que os deveria servir, mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal, em caráter provisório, evitando-se-lhes a apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas, para a eficiente garantia de suas tarefas. Assim, procederem porquanto vivendo a maioria das criaturas no jogo das aparências, quando, na crosta planetária, incumbir-se-iam elas próprias de esmagar os missionários do bem. Se lhes conhecessem a verdadeira condição através das vibrações destruidoras da inveja, do despeito, da antipatia gratuita e das disputas injustificáveis, em vista disso, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos em moldes exteriores menos graciosos, fugindo, por antecipação, ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. Entendi a expressão do esclarecimento e meditava na grandeza dos princípios espirituais que regem a experiência humana, quando Manassés acrescentou, após longa pausa: as mentes juvenis, quais crianças do mundo, brincam com o fogo das emoções. Todavia, os espíritos amadurecidos, mormente, quando chegam à situação de completistas, abandonam toda a experiência que os possa distrair no caminho de realização da vontade divina. Em seguida, convidado pelo meu novo amigo, penetrei numa das dependências consagradas aos serviços de desenho. Pequenas telas demonstrando peças do organismo humano estavam ordenadamente em todos os recantos. Tinha a impressão fiel de que me encontrava num grande centro de anatomistas, cercados de auxiliares competentes e operosos. Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos, de todos os feitios e para todos os gostos. Como sabe, observou Manassés, cuidadoso no serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas na superfície do globo. A reencarnação nunca pode ser vulgar. Para isso, trabalham aqui centenas de técnicos em questão de embriologia e biologia, em geral no sentido de orientar as experiências individuais do futuro de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. Sentindo espontânea veneração, contemplei os servidores que se inclinavam atenciosos, arquitetando o porvir de muitos companheiros, como era complexa a oportunidade de renascer.
Que atividades intensas exigiam dos benfeitores espirituais ao meu gesto de estranheza, respondeu Manassés numa síntese expressiva. Você não ignora que os homens ainda selvagens ou semi-selvagens, embora utilizando os recursos sempre sagrados da natureza, edificam suas habilitações em moldes mais simples e rudimentares. Todavia, o homem que já atingiu certo padrão de ideal, desenvolvendo faculdades superiores, constrói o lar, organizando plantas prévias. Aqui ele está querendo dizer que essas pessoas mais, assim, já um pouco mais preparadas, elas podem ter acesso a esses moldes, né? Ele está dizendo que quando é primitivo, não tem esse planejamento, né? E os de mentes superiores, faculdades superiores, constroem o lar com organização. Você vê que tudo que tem planejamento para ser executado, ele é melhor executado, né, do que quando é feito de improviso. Então, ele está dizendo que não tem improviso, dependendo Uhum. da estrutura, né? Quanto mais o espírito é elevado, mais cuidado eles têm que ter com o corpo, né? Uhum. Até achei muito interessante essa parte que ele fala da questão desses espíritos completistas, que eles pedem até para atenuar o magnetismo deles, para não ficar atraindo irmãos de uma situação inferior, né? Ainda muito preso a sensações, a beleza exterior. A gente vê o Chico, né? O corpo do Chico, dizem o pessoal que conviveu com ele, várias biografias, que demorou um século para ser estruturado. Mas ele era desprovido de beleza exterior. Porque imagina um trabalho que foi o trabalho desse companheiro, se ele tivesse uma beleza, né, uma forma plástica exterior que chamasse muita atenção. Então, alguém mais quer falar? Acho que é isso mesmo, né? Tem essa questão. No caso dele, imagino que deve ter demorado também pela. Eu imagino que deve essas questões das faculdades mediúnicas dele deve ter influenciado bastante. Muita coisa, né? E dizem, né, os biógrafos, que o Chico possuía quase todas as como é que eu vou dizer? Vou dizer Mediunidade? qualidades, mediunidade, quer dizer qualidades mediúnicas, que algumas ele, vamos dizer assim, disfarçava, Uhum. não deixava tão aparente. A de psicometria ele tinha também. Até o guarda que o acompanhava, ele comprava muita revista, né? E jornais, e chegava livros, e até as correspondências que chegavam, e às vezes ele nem precisava abrir, ele só passava a mão. Aí até o guarda questionou ele, mas o senhor compra tanto livro, tanta revista, o senhor... Livro não, o senhor compra tanta revista, tanto jornal, e eu não vejo o senhor lendo. Eles não precisam, não. Porque ele passava a mão assim, já Que isso? sentia o teor, né? Já sabia. Porque não tinha tempo, né? Imagina. Nossa, mas deve ser muito Tempo bom isso desse aí. homem. É uma das que eu tinha muita vontade de ter, mas tem o outro lado também, né? Você pegar um objeto e sentir. Você pode sentir coisa boa, mas pode sentir também, né? Mas É. ele tinha várias faculdades mediúnicas, principalmente as pessoas relatam até com bom humor, de estado que as pessoas tinham medo de pensar do lado dele, porque acabava de pensar e dava a resposta. Imagino. Até, as crianças, até tem uma família de Niterói, acho que eu não me lembro o nome do centro. A família toda conviveu com o Chico, são 4 irmãos e uma irmã. E um deles fala que ele, com 7 anos, pensava do lado do Chico e ficava com medo. Aí ele ficava o tempo todo rezando por causa do Chico. E ele até brinca, o que uma criança de 7 anos poderia pensar de mal, né? Mas ele disse que ele ficava com medo e uma vez ele estava do lado do Chico e ele queria ler o Evangelho. Naquele A Sombra do Abacateiro, ele queria falar do Evangelho, mas ele era muito novo, né?
E acabou de pensar isso, e o Chico deu a palavra a ele. Aí isso se repetiu uma outra vez, com uma outra situação. Aí ele ficou com medo. Imagina, e Imagina. outros, o Geraldinho também fala isso. Várias pessoas no YouTube contam que o Chico conseguia, né? Não é que ele lesse o pensamento, mas ele entrava na nossa psicosfera, né? E ouvia e sentia. Então é muito interessante, mas tem que ser muito bem usado também, né? A gente tem É, que ter uma educação mediúnica para ter uma qualidade mediúnica dessa, né? Não é fácil. Imagine como é que não foi preparado o corpo do Chico, né? Porque a nossa. estrutura física do médium, dos que têm uma mediunidade mais aflorada, é um instrumental muito sensível, né? Então, imagina o do Chico. Aí eu fico pensando no que foi, o que não deve ter sido, o magnetismo de Jesus, porque Jesus atraía também, né? Imagina. Atraía as pessoas. Imagina como é que não foi essa vinda de Jesus à Terra. Como é que não deve ter sido preparado toda essa estrutura, né? Não é mole não, gente. E ele diz, né, são raríssimos os completistas, porque nós malbaratamos muito, nós usamos muito mal o nosso corpo físico. Muito mal. Viu? 70% se perde, né? Que ele falou ali. É muita coisa, gente, é muita coisa. Raríssimos são completistas. Para nossa tristeza, né? E você Mas vê que acho o que é falta de companheiro disciplina, né? Falta de disciplina. falta de tudo. E eu acho que esse livro foi escrito na década de 40, 50. Agora imagina o que não é hoje. Hum, Se era raríssimo, agora deve ser uma exceção. Geração TikTok. Que se alimenta mal, que vive mal, que lê mal, que se abastece de coisas negativas e banais, né? Então é uma tristeza para nós, para todos nós. Alguém quer falar mais alguma coisa? Somos só eu e Vanessa? Eu, você, Vanessa, Eliane e Rose. Tá Boa bom. noite, eu acabei de chegar Oi, agora. Eliane. Boa Boa noite. noite, Eliane. Ô, Rita, Seja bem-vinda. obrigada. Pode repetir essa que você falou que Chico Xavier colocava a mão no jornal? Qual tipo de mediunidade é essa? É de psicometria. Ah, sim. É aquela mediunidade que a pessoa toca um objeto e ela sabe a história toda do objeto, as sensações. Porque quando a gente, por exemplo, se a gente tem um objeto que a gente gosta muito, né? A gente toca, a gente, né? Tem um pouco da nossa energia, tem uma história ali. Então, o Chico passava a mão assim, ia nas cartas, o Geraldinho fala muito isso, que ele já dava o que tinha que botar sem abrir o envelope. Aí ele pegava a carta e dizia assim, aí separava para mensagens, né, que já ia direto, quando fosse uma coisa mais genérica, né? Quando precisava de uma resposta mais específica, ele separava. Ora, como é que uma pessoa sabe o que é genérico e o que é específico, sem abrir a correspondência? É. Complicado, né? Você, no mínimo, você vai fazer uma leitura dinâmica. Nem isso, ele já ia separando a correspondência, porque ele tirava o domingo para fazer isso. Quer dizer, não tinha descanso, né? Era o tempo todo trabalhando em Cara, prol do. falava que era, ficava até de madrugada, né? Lá no Ficava centro. até de madrugada, é. Ele dormia. Nem sei dizer se ele dormia, né? Mas a espiritualidade repõe, né? Essa energia dele. Tanto que a Nena Galves diz que quando ele ficava em São Paulo, ele acordava no mesmo horário que ele acordava quando estava em Uberaba. Aí ela perguntou, mas por que isso? Ah, para o corpo não desacostumar. Quer dizer, mesmo fora da atividade, ele continuava com essa rotina, né, com essa disciplina que ele tinha. Porque a disciplina não é uma prisão, pelo contrário, ela é uma libertação, porque você otimiza o seu tempo com disciplina. E ele tinha necessidade disso, né, mais do que ninguém. Um trabalho desse, o Geraldinho sempre fala que eles não aguentava ficar e às vezes
quando ele pensava que ia dormir, o Chico já estava em pé. Era bem... E quem já ficou, quem já participou, sabe que é muito cansativo mesmo assistir uma reunião onde há psicografia. Eu, pelo menos, não aguento ficar madrugada acordada, mas quem aguenta já é difícil, imagina quem não suporta. Então, vamos continuar. Se ninguém quiser falar mais nada. Eu quero falar só um minutinho. Deve ser muito difícil quando a gente chega lá, ver que a gente passou por tanta coisa que não conseguiu completar tudo. Deve ser decepcionante pra gente. Mas a gente já tem que ir, por exemplo, quando a gente desencarnar, nós que somos espíritas, pelo menos, não vamos com a ilusão de que vamos conseguir tudo. Mas o pouco que nós conseguimos já é um avanço. Já é um avanço muito grande. Né? Já é um avanço muito grande. Então, a gente não pode ir com essa... não vamos achando que vamos tirar 10 na prova, porque não vamos. Mas se a gente ficar ali no 4,5... Já tá bom, né? O quase lá já está ótimo na nossa história. O negócio é a gente não se endividar mais. Ainda tem isso, né? Só 0. É -1, -2. Não pode ir devendo. Né? A gente tem que ter... Mas a espiritualidade, a gente tem que ter em mente o seguinte, quando a gente, nessa programação, certas coisas que surgem na nossa vida, que nós achamos que é um empecilho, na verdade, é uma proteção. Certas portas que estão vedadas na nossa encarnação são uma proteção. O Chico dizia que o trabalho nos protege. Estar trabalhando, estar sempre... Não que você não possa ter um descanso, mas estar sempre ocupado com algo produtivo nos protege contra equívocos, nos protege contra a mente vazia, contra a vida ociosa. Obsessão, né? Às vezes é tão problema, por exemplo, esse rapaz vai vir com uma perna problemática, que vai dar dor de cabeça para ele, que ele vai ter que buscar tratamento. Nossa, que tristeza. Não, para ele vai ser uma boa. Porque essa preocupação, quando nós temos um problema, esse problema desvia o nosso foco de outras coisas. Pode ver que é assim. Às vezes um problema na nossa vida é uma bênção, que nós vamos nos ocupar com aquilo e não vamos nos ocupar com outras coisas. E como ele disse, vai ser uma proteção contra a vaidade, e provavelmente ele errou nessa área, né? Uhum. E ainda tem um ensinamento, né? Que a gente leva desses problemas. Quando a gente... É muito importante. Uma vida sem dificuldades é uma vida sem superação. Você vê que nesses países muito desenvolvidos, eles não têm mais essas dificuldades que nós temos, mas surgiram outras, mais arriscadas e mais perigosas até. É um vazio existencial muito grande. Então, vamos continuar, mas vamos ser otimistas, viu, Vanessa? Vamos ser otimistas, que nós vamos... Sim, porque a gente tem muitas encarnações, né? Muitos séculos. Não. Essa é a nossa melhor encarnação, em que estamos melhores, em todos os sentidos. Amém. Pode ir? Oi? Pode ir. Ah, tá. Pensei que tinha caído. Vamos lá. Indicando o quadro interior, extremamente movido, acrescentou sorridente. Não estamos aqui senão cogitando igualmente de projetos para futuras habitações carnais. O corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para nós outros, quando compelidos à permanência na crosta. Não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classificava-o como o templo do Senhor. Impressionado, seguia atenciosamente os trabalhos em curso. Dispunhávamos a seguir adiante quando uma irmã de porte muito respeitável se aproximou, saudando Manassés afetuosamente. Ele respondeu com gentileza e apresentou-me. É nossa irmã Anacleta. Cumprimentei-a, sentindo-lhe a simpatia pessoal. Trata-se de uma das nossas trabalhadoras mais corajosas.
acentuou o funcionário do trabalho de informações. A senhora sorriu, algo contrafeita por se ver focalizada na opinião franca do companheiro. Todavia, Manassés, com o otimismo que lhe era característico, prosseguiu. Imagine que voltará à esfera do globo, em breves dias, em tarefa de profunda abnegação por 4 entidades que, há mais de 40 anos, se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. Não vejo nisso abnegação alguma, atalhou a senhora sorrindo. Cumprirei tão somente um dever. E fixando-me desassombrada e serena, asseverou. As mães que não completaram a obra de amor que o pai lhes confia junto dos filhos amados devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Esse é o meu caso. Não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. Interessava-me a história daquela irmã despretensiosa e simpática, e por isso mesmo animei-me a perguntar-lhe: regressará então dentro, em breve? De qualquer maneira, sua resolução traduz devotamento e bondade. Não posso esquecer que também minha mãe voltou ao círculo da carne tangida por sublime dedicação. Notei que os olhos dela se encheram de lágrimas discretas, que não chegaram a cair emocionada talvez com a minha observação sincera. Estendeu-me a destra gentilmente e, dando a ideia de que não desejava continuar em conversação relativa ao assunto, disse-me comovida: muito grata pelo conforto de suas palavras. Mais tarde, ao se lembrar de mim, ajude-me com o seu pensamento amigo. Nesse ponto da ligeira palestra, Manassés indagou. Já recebeu todos os projetos? Sim, respondeu ela. Não somente os que se referem aos meus pobres filhos, mas também a planta relativa à minha própria forma futura. Está satisfeita? Muitíssimo, redarguiu a dama. Na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia e continuo na condição de grande devedora. Em seguida, despediu-se calma e afável. Manassés compreendeu minha curiosidade e explicou. Anacleta é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo a fim de operar determinadas retificações no coração materno. Por previdência dela, noutro tempo, os 4 filhos que o senhor lhe confiara caíram desastradamente. A pobrezinha albergava certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade. Seu esposo era um homem probo e trabalhador, e apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que o prendiam às atividades de homem de bem ao campo da sociedade em geral. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotadíssima, contraía-lhe a influência do lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrazoada. E como consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos para a jornada de redenção. 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigiram os mais árduos sacrifícios, caíram muito cedo em desregramentos de natureza física e moral, a pretexto de atenderem às obrigações sociais. E tão degradantes foram esses desregramentos que perderam muito cedo o templo do corpo, entretanto, em regiões baixas, em tristes condições. Anacleta, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si própria, senão também a dos seus filhos que deverão segui-la nas provas purificadoras da crosta. Quantos anos gastaram para obter semelhante concessão? Perguntei impressionado. Mais de 30. Imagino-lhe os sacrifícios futuros, exclamei. Sim, esclareceu Manassés, a experiência ser-lhe-á bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos, um na qualidade de débil mental, e para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação. Ia dizer de minha profunda surpresa, diante do mecanismo de introdução ao serviço reencarnacionista, quando outra irmã se acercou de nós procurando por Manassés. Depois das saudações afetivas, explicou-se ela gentil, dirigindo-se ao meu novo amigo. Desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano.
e abrindo um pequeno mapa onde se via desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher, acentuou: Veja bem o meu projeto para o sistema endócrino. Sei que os meus amigos me favoreceram planejando com muita harmonia nas menores disposições. Entretanto, desejaria modificações. Em que sentido? Indagou o interpelado surpreso. A recém-chegada indicou os pontos do projeto onde se localizava o colo e falou: Fui advertida por 3 benfeitores daqui no sentido de não me apresentar na crosta, dentro de linhas impecáveis para a forma física. E, em razão disso, para que eu tenha mais probabilidade de êxito em meu favor, na tarefa que me proponho desempenhar, estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda, e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. O novo companheiro endereçou-me expressivo olhar e disse-lhe: Tem razão, a sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a receberem. Prefiro a fealdade corpórea, tornou ela. Não estou interessada num corpo de Vênus, e sim na redenção de meu espírito para a eternidade. Manassés prometeu interpor os seus bons ofícios e, tão logo se despediu da nova interlocutora, passou a mostrar-me as mais interessantes figurações dos órgãos do corpo humano. Aqui nessa parte, ela fala que ela queria ter esse problema, assim, né, nessa parte de tireoide, porque eu não entendi muito bem porque como ela saberia que aquilo dali seria bom para ela. Porque ela já foi advertida por 3, você leu 3, mas aqui no meu não tem 3. Ela foi advertida pelos benfeitores espirituais para que ela tomasse cuidado com essa questão da forma física. Então, ela pede, como ela diz, a fealdade, né? Então, tendo problemas na tireoide, provavelmente ela vai ter um problema de obesidade, que vai poder fazer o regime que ela quiser. Não que a obesidade seja um problema em si, não é isso. No caso, ela pediu, ela deve saber por quê, né? Eu também não sei, eu creio que seja por conta disso. Porque tem muitas pessoas que têm problema na tireoide e desenvolvem uma obesidade. Agora, eu não sei se a paratireoide, como ela falou aqui, se vai trazer outra consequência, que eu não pesquisei. Mas ela pede, e vários espíritos pedem também, uma deficiência qualquer, é como um repelente em relação a isso, porque errou nessa área. A beleza também é uma prova muito difícil, porque a gente sabe que nós somos impressionáveis pela estampa. Eu estava escutando na rádio, falando de uma senhora que foi vítima de preconceito, né? E logo depois veio uma outra reportagem, o marido que postou. A esposa estava numa loja, né, comprando sapato, e entrou uma mulher muito bem vestida, muito bem arrumada, bonita, né? E ninguém se perturbou com a entrada dela. Ela sentou ao lado da esposa desse rapaz e levou a bolsa. Então, nós ainda temos certos preconceitos. A beleza está muito associada à bondade, à respeitabilidade, e por aí vai. Então, alguns espíritos, para não errar mais nessa área, pedem a fealdade, pede uma deficiência. Vai aparecer também uma senhora que vai pedir uma deficiência física, porque ela tinha errado nessa área. Então, funciona como um repelente. Então, quer dizer, é importante que a gente compreenda essas coisas, que isso não tem importância. Nós às vezes, nos matamos para ter certa aparência, porque está na moda, porque está na moda mesmo, né? Você vê que foi a época de alisar o cabelo, todo mundo alisou o cabelo. É o cabelo grande, todo mundo fica com cabelo grande. É a roupa tal, todo mundo compra roupa igual. Nós ainda somos muito influenciados por conta disso.
E a gente sabe que a beleza abre portas. O que é a boa aparência no emprego? Quando a pessoa faz, exige boa aparência. O que é a boa? A gente tinha que perguntar, mas o que você considera boa aparência? Tem umas regrinhas lá para essa boa aparência. Nós ainda nos deixamos levar muito. Por exemplo, para determinados tipos de emprego, pede uma certa altura, o porte assim, o porte assado, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Então, nós ainda somos muito assim. Então, a companheira pede, né, para que ela não erre nessa área. Ela não quer o corpo de Vênus, corpo perfeito. E que muitas se matam, principalmente a mulher. Sobre a mulher, o peso é muito maior. E, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que continua com essa ditadura que eu espero que um dia acabe. Que é uma ditadura mesmo, principalmente em relação à mulher. Quantas já não se mataram por conta disso? E, às vezes, para resolver um problema que ela mesma pediu, numa encarnação passada, para não se equivocar mais. Nós esquecemos, né? É isso que eu fico pensando às vezes, nessa dificuldade, né, do esquecimento. Como que é complicado, né? Porque a gente assume certas coisas e depois esquece. Mas foi o que o rapaz questionou, mas é uma bênção, né? Porque como é que eu preciso saber se eu vou conseguir? Né? Como é que eu vou saber se eu vou conseguir me lembrando? Então, preciso saber se eu vou conseguir passar naquela... E o nosso inconsciente sabe. Lá no fundo a gente sabe. Só que a gente insiste, né? Lívia, o meu aqui está aparecendo aquela mensagenzinha. Também, já vai terminar. Vamos Aonde parar que nós aqui? paramos? Admirava tomado de profunda impressão. Isso. Você vai estar aí na sexta, senão a gente já dá o recado agora. Não, sim, vou sim. Então tá bom. Então, quem Sexta-feira gostaria teremos. de fazer a prece de encerramento? Viu, gente? Quem pediu a feiura não precisa ficar preocupado. Eu faço. Vamos lá. Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos ao nosso encontro fraterno, as palavras aqui proferidas e ao aprendizado que estamos levando para o nosso espírito, Senhor, ao nosso grupo de estudo e ao nosso centro. Muito temos a te agradecer e a pedir, Senhor, pela nossa humanidade, pelo nosso país, principalmente às vésperas das eleições, que todos possam acalmar os ânimos e que, Senhor, o destino correto para o nosso país seja o único bem para todos. Que assim seja, graças a Deus. Gente, que eu não vou ver amanhã, final de semana, bom final de semana para todos.